Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma aulinha muito especial. E eu trouxe um convidado especial. Caleb tem 7 anos. O Caleb, ele tem 7 anos. A nossa aula de hoje vai falar sobre Samuel, que era assim, pequenininho, como Caleb, E ele como ouviu vocês. a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus. É verdade, Samuel, ele ouviu a voz de Deus. Deus quer falar com vocês, crianças. E hoje nós vamos escutar essa história, não é, Caleb? Sim! Vamos então? Mas antes disso, nós vamos orar pela nossa aula. Chega pertinho da TV, fecha o teu olho, que o Caleb vai orar com a gente. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Guarda todos que estão em suas casas, Senhor. Em nome de Jesus, guarda todos nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, crianças. Um beijão e aproveitem a aula. Tchau. Beijão, tchau. Sabe, galerinha, uma criança assim como você ouviu a voz de Deus. Vamos contar essa história. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou bem grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz, aleluia. Ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só que lindo, não é, criança? Deus fala comigo e com você. Aleluias. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Aleluia. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Olá, amiguinho. Olá, amiguinha. Olá, família. Tudo bem com vocês? Que prazer estarmos juntos mais uma vez para ouvir e aprender da palavra do Senhor. E hoje nós teremos uma palavra muito especial. Nós vamos falar sobre um menino. A Bíblia diz que um menino ouviu a voz de Deus. E esta história está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1,
em diante. A Bíblia fala que havia um homem chamado Eucana. Eucana, ele morava numa cidade, numa região muito montanhosa. E ele pertencia à tribo de Efraim. Eucana era casado com Ana. E a Bíblia diz que Eucana amava muito a sua esposa Ana. Porém, Ana, ela tinha uma tristeza no seu coração. A Bíblia nos fala que Ana, ela era estéril. Ela não poderia ter filho. E certo dia, Eucana viu Ana muito triste. O seu semblante estava triste, porque o desejo do coração de Ana era ter um filho. E a Bíblia vai nos contando que todos os anos, Ana, juntamente com seu esposo Eucana, eles saíam da sua cidade e subiam para uma cidade chamada Siló. Lá nessa cidade chamada Siló, havia o templo do Senhor, e eles subiam para adorar o Senhor e fazer sacrifícios. Numa dessas vezes que Ana estava lá na cidade de Siló, adorando o Senhor no templo, ela teve uma atitude de fé. A Bíblia diz que ela derramou a sua alma, orando diante do nosso Deus poderoso. Ana, a Bíblia fala que ela orava baixinho, ela orava de coração, não se ouvia a sua voz. E enquanto Ana orava, o sacerdote Eli observou Ana orando. E eles conversaram, e ela explicou para ele que ela estava aflita, a sua alma estava aflita, pois o seu sonho era ter um filho. O sacerdote Eli, conversando com ela, abençoou e disse que o nosso Deus, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, concedesse o pedido de Ana. E Ana foi para casa. E quando ela ia indo para casa juntamente com seu esposo, voltando para a cidade onde ela morava, a Bíblia diz que o seu semblante e o seu coração já estavam alegres. Ela voltou a se alimentar. O tempo foi passando e ao tempo certo, determinado pelo Senhor, pelo nosso Deus, Ana engravidou. E no seu voto em oração, ela tinha pedido que ela tivesse um bebê e que fosse um filho varão, um menino. E você sabe o que aconteceu? Ana engravidou e teve o seu bebê. E foi um menino. E ela colocou o nome de Samuel, que quer dizer, eu o pedi ao Senhor. Ana cuidou muito daquele filhinho juntamente com seu esposo. E todas as vezes, durante os anos que se passaram, nos primeiros anos iniciais de Samuel, Ana não subiu até Siló. Ela ficou cuidando do seu bebezinho porque precisava amamentá-lo. E o seu esposo Eucana subia sozinho e ia adorar ao Senhor. Samuel cresceu, já era um menininho. Quando Ana voltou novamente ao templo, lá na cidade em Siló, e falou com o sacerdote Eli e disse, Senhor, lembra de mim? Eu sou aquela mulher que aflita pedia um filho ao Senhor. E hoje eu vim cumprir o meu voto. Eu vim entregar o meu filho para que ele venha trabalhar no templo, para ajudar na casa do Senhor. E Ana entregou Samuel e deixou sob os cuidados do sacerdote Eli. E a Bíblia diz que Samuel crescia debaixo da graça e do Senhor, porque ele era obediente, ele cuidava do templo, ajudava o sacerdote Eli, e ele ministrava já perante o Senhor aos olhos do sacerdote Eli. E o tempo foi passando. A Bíblia nos conta que Samuel, ele realizava vários trabalhos na casa do Senhor. E certa vez, eles já tinham feito todo o trabalho juntamente com o sacerdote Eli. Ele já era tarde e ele foi se deitar. Samuel foi para o seu quarto, Eli também. Samuel foi dormir, descansar um pouquinho. E a Bíblia fala
que quando Samuel estava deitado no seu quarto, na sua caminha, ele ouviu uma voz. Samuel, Samuel. A Bíblia fala que essa voz se repetiu por 3 vezes. Samuel ia até o sacerdote Eli e perguntava: o Senhor me chamou? O sacerdote Eli dizia: não, Samuel, não fui eu que te chamei. Volta a deitar-se. E assim aconteceu mais por 3 vezes. A mesma voz chamava Samuel. E Samuel voltava, falava com o sacerdote Eli, e ele dizia: não, Samuel, não fui eu quem te chamou. Mas na 3ª vez, houve algo diferente. A Bíblia relata que o sacerdote Eli entendeu que aquela voz era do Senhor. Era do nosso Deus que criou os céus e a terra. Então, ele disse para Samuel: Samuel, se você ouvir novamente essa voz, você vai dizer o seguinte: você vai se levantar e dizer: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Samuel, Samuel. Samuel levantou. Fala, Senhor, que os teus servos estão ouvindo. Samuel, então, ficou diante do Senhor. E sabe, crianças, o que o Senhor queria falar com Samuel? Ele precisava falar de algo muito importante. Ele precisava dar instruções da sua palavra para todo o povo. Então, Samuel, ele prestou atenção a noite inteira, disse, ouvindo que Deus estava falando. E já pela manhã, depois ele se encontrou com o sacerdote Eli e passou todo o recado, todas as instruções que Deus queria que seu povo soubesse. Sabe, crianças, trazendo para os nossos dias de hoje, o nosso Deus continua falando aos nossos corações. E que maravilha foi Samuel poder ouvir a voz do Senhor. A voz do Deus que nos criou, que nos fez a sua imagem e semelhança e que fez o universo apenas pela sua palavra. Deus, ele continua até os dias de hoje falando conosco através da Bíblia. Como vocês podem ver, na Bíblia está todas as instruções do nosso Deus para nós. Samuel, ele foi obediente. Ele ouviu o Senhor. E a Bíblia também nos relata que no decorrer do tempo, o Senhor se manifestava a Samuel e falava e continuou falando da sua palavra para ensinar o seu povo. Nós também podemos ser assim. Toda vez que nós obedecemos a palavra de Deus, ouvimos e obedecemos o nosso papai e a nossa mamãe, nós estamos fazendo como Samuel. Nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Crianças, por hoje a nossa aula, ela já está chegando ao fim. Mas muito breve, estaremos novamente aqui com vocês. Que maravilha foi a palavra do Senhor. Amém? Um grande beijo a todos e até a próxima aula. Tchau! Olá, galerinha de Jesus! E hoje nós vamos dar início ao cantinho da pergunta. Agora, nas nossas aulinhas, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários a sua pergunta. Pode também perguntar para uma das profs lá na igreja, pode mandar no grupo de pais. Fica bem à vontade, esse é um momento seu para tirar as dúvidas com a gente. Combinado? E o primeiro que mandou uma pergunta para nós, bem interessante, foi o nosso amigo Caleb, de 7 aninhos. Curte aí a fotinho do Caleb. Que bonitinho, né? O Caleb é demais. Olha a perguntinha que ele mandou para nós, pessoal. Como que uma pedrinha tão pequenininha matou Golias? Será que tinha alguma pedrinha especial naquela época? Não sei não, hein? Vamos mergulhar na palavra de Deus para nós descobrirmos isso, né, Caleb?
Então assim, vamos dar uma olhadinha lá em 1 Samuel. Vamos entender um pouquinho o que Davi pensava. Lá em Samuel, vamos ver aqui, 17:26. No finalzinho diz assim, que Davi disse assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Um pouquinho mais para frente, Davi também fala assim: porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então assim, Caleb, Davi, ele conhecia quem era o Deus verdadeiro. E ele sabia que esse Deus, ele tem todo o poder para vencer os inimigos, que seria quem estava afrontando o povo de Israel. Então, o que acontece? Na verdade, todo o segredo está no nosso Deus. O que matou, na verdade, o gigante Golias foi o poder de Deus. O Senhor, ele só usou a pedrinha como algo simbólico, mas ali estava o poder de Deus com a fé de Davi e o coração de Davi, que era todinho do Senhor. Esperamos ter tirado a sua dúvida, tá bom, amiguinho Caleb? Criançada, até o nosso próximo cantinho da pergunta. E aí, pessoal, gostaram da aulinha? Como Deus falou com Samuel, Deus quer falar com você. Não se esqueçam de olhar nossas aulinhas. Não se esqueçam de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para todos os amigos.